Graça e paz, eu sou a Ana e você está assistindo o MCMcast. E hoje é um episódio muito especial com a pastora Valéria, que tem muita bagagem e a gente vai descobrir tudo sobre qual é essa experiência dela hoje. Pastora Valéria, eu já vou engatilhar a primeira pergunta. Graça e paz. Graça e paz, né? Já estou empolgada aqui. Olá para todos. Eu quero absorver bastante dessa experiência. Amém. Mas para a gente começar, conta um pouquinho como que é isso de ser missionária, ser adoradora, ser mãe. Como que lá atrás veio esse chamado? Porque filho de pastor é pastorzinho? Não. Uma filha do pastor José e da pastora Lili, como que foi chegar a ser missionária como si mesma, né? Para além ali da família. Nossa, que pergunta, né? Começamos bem. É uma pergunta bem complexa, é muita coisa, né, que envolve tudo isso. Mas, assim, é uma coisa que me chamou a atenção, né? Ser missionária e adoradora. Eu acredito que a profunda adoração, ela vai te levar para as almas. É impossível que isso não aconteça, né? Eu acredito que todo adorador, quando ele começa a adorar, quando ele se entrega, ele vai encontrar o coração de Deus. E o coração de Deus é nações. É nisso que eu creio, né? Coração de Deus são vidas, coração de Deus são pessoas, porque essa é a verdadeira riqueza, né? Mas assim, o meu chamado foi com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade, eu estava num... Engraçado, né? Mas assim, eu estava num teatro na igreja, e nesse teatro eu me lembro, como se fosse hoje, as pessoas iam caindo assim, sabe? Tinha um buraco assim, e as pessoas elas estavam perdidas, elas iam caindo e morrendo, né? E aí aquilo mexeu muito comigo. Naquela noite eu fui chamada, o Espírito Santo falou comigo que ele ia me levar para as nações, né? E é claro que você citou meus pais, né? Pastor José e pastora Lili. Naquela época já missionários já passavam pela nossa casa. Então assim, nossa casa sempre foi uma casa que teve missionários presentes, filhos de missionários, né? Então assim, a gente nós crescemos com esse ambiente de amar o missionário, de amar a obra missionária, de amar as nações, né? Então eu pude ver meu pai enviar missionários, meu pai sustentar, ajudar, porque até então nessa época ele era médico, né? A MCM não existia nesse tempo, né? Na minha infância e enfim. Então isso foi muito presente na nossa vida. Então, eu lembro que naquela noite o Espírito Santo falou comigo que ele ia me levar. E eu guardei isso no meu coração, né? Guardei e fui vivendo com isso. E a MCM nasceu quando eu me casei, no ano de 95, né? E a MCM nasceu ali, naquele tempo, de 95 para 96, as coisas começaram a acontecer. E eu já tinha no meu coração, eu já sabia que ia chegar um momento que o Senhor ia me levar. Sim. E é interessante falar sobre o nascimento da MCM, porque tem uma canção que a gente fala que é o hino da MCM. Queria pedir pra senhora tocar pra gente esse Sai da Tua Terra, né? Vamos. Que, gente, é o hino da MCM, não tem como desassociar. Vamos aproveitar cantar. Essa oportunidade, né, pra adorar o Senhor também. Você vai cantar comigo? Eu não canto, mas tô aqui adorando também. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai,
Essa canção, ela é muito forte, né? Muito forte. Porque, realmente, além de ser bíblica, né? Eu acho que esses hinos bíblicos não têm data de validade, né? Exatamente. Você não cansa de ouvir. Falou tudo, né? Interessante. Sim, mas é isso que é o que a MCM vive, né? Mas como que essa canção surgiu? Consegue contar pra gente? Então, essa canção engraçada, ela surgiu na área da casa do meu pai e da minha mãe, em Trindade, né? E eu lembro que eu estava ali em oração, orando, e não tinha muito tempo que a MCM havia nascido. Agora eu não sei te dizer quantos anos, quanto tempo, realmente eu não sei. Já tinha um tempo, né? Mas eu não sei exatamente a data, assim. E eu estava orando ali e orando pelo meu pai, porque ele tinha viajado para as nações, ele estava viajando. Bom, estou aqui tentando lembrar. Eu penso que ele estava para viajar, pronto. Ele estava para viajar para as nações. Eu não me lembro agora onde, mas ele ia viajar e eu estava orando por essa viagem. Foi isso. Eu estava orando pela viagem dele. E aí nasceu, assim, a canção toda. Nasceu. E veio no meu coração porque eu acredito que esse texto é um texto chave, né, de missões. É a base, né? Eu acredito que esse texto é um texto, assim, base para missões, né, para o chamado missionário ali na vida de Abraão. Então, esse texto estava no meu coração e ali eu comecei a cantar. Sem violão mesmo. Sem violão e comecei a cantar. Comecei a cantar e aí eu corri, já peguei um gravadorzinho que eu tinha, né? E gravei essa canção. E foi assim, inspirada mesmo no chamado dele, na vida dele. Porque meus pais, eles sempre, eu acho interessante até falar isso, porque assim, os pais, eles são para onde os filhos vão olhar, né? Sim. O filho sempre vai olhar para o pai e para a mãe. E eu vi muitas vezes meu pai chorar por nações. Eu escutei meu pai clamar, né? Eu participei disso. Eu escutei meu pai orar e chorar por povos. Eu escutei meu pai orar por missionários. Eu ouvi mesmo, né? Eu lembro que na nossa casa tinha um corredor do lado de fora. Então meu pai, no quarto do meu pai, ficava no corredor o quarto dele. E eu me lembro assim de às vezes ir para o corredor, porque assim, Deus nessa época, Deus trouxe um avivamento na nossa casa. E eu lembro que nessa época a gente começou assim a buscar Deus de uma forma que não era normal para nós, né? Nós viemos de uma igreja mais tradicional e Deus havia começado assim um avivamento na nossa família mesmo. E aí eu lembro que eu escutava meu pai gritar e chorar, e aquilo não era muito normal para mim. Aí eu ia lá pro corredor, para de trás da casa, e ficava na janela ouvindo ele. Eu ficava na janela escutando ele chorar e gritar, né? Então eu acredito que aquilo foi entrando dentro de nós. Nós fomos aprendendo esse clamor. Nós fomos aprendendo a amar, né, a obra missionária. E aprendendo a ouvir sobre a África. Então nós começamos, né, sobre os índios naquela época. E eu lembro que tinha um casal de missionários que foram para os Yanomamis, para os índios naquela época, então a gente ouvia falar isso, né? E eu era criança. E aí eu lembro que esses missionários se hospedaram na nossa casa, e aí eu tinha minhas bonecas, né? E a filha do missionário queria brincar com as minhas bonecas, eu não queria emprestar minhas bonecas. Aí minha mãe falava, minha filha não faz isso, ela não tem, ela mora lá no meio dos índios. Então assim, olha para você ver como que a coisa fica no coração de uma criança. O exemplo, né? O exemplo.
Então, assim, a gente cresceu nesse ambiente, né? Olhando para isso, vivendo isso, e às vezes deixando até o nosso coração se quebrantar e dizer assim, eles fazem parte da nossa vida, eles fazem parte, né? Na nossa casa, a gente nunca teve muita privacidade. Não, nunca teve muita não, nós nunca tivemos privacidade. Então nós abrimos mão disso para que a nossa casa fosse cheia. Cheia de pessoas da igreja, cheia de pessoas assim, sabe? Esse movimento, né? Sim. Então hoje toda a nossa família é uma família de pastores, de pessoas que amam nações, amam missões, né? E enfim. Não é sem sacrifício, né? Porque às vezes a pessoa romantiza o campo missionário, romantiza o missionário. Não é romance. Tem sacrifício, né? Tem. Mas vale a pena. Vale Mas a assim, pena. para a gente ilustrar talvez um pouco disso, tem alguma experiência no campo em que você olhou e pensou, meu Deus, é só o Senhor para me ajudar? Teve alguma coisa assim que foi inusitado, mais difícil? Para mim teve uma experiência em Guiné-Bissau que foi muito forte. Eu nunca vou esquecer disso. Tiveram várias. Mas quando você falou, eu lembrei dessa, né, em especial. Eu fui visitar uma velhinha, uma senhorinha, junto com uma outra missionária, a missionária Marli, que morava lá naquela época, né? E ela está lá, inclusive, novamente. E eu fui junto com ela visitar uma senhora. E aí a gente começou a pregar o evangelho para aquela mulher e falar com ela sobre Jesus, né? E eu tinha acabado de chegar ali em Guiné-Bissau. E eu lembro que a Marli perguntou assim para ela, quantos anos a senhora tem, né? Aí ela falou assim, minha filha, eu quando era mais nova, meu pai me ensinou a pegar um pedaço de madeira, pegar um pedaço de pau e ir marcando. E aí eu fui cortando, quando eu já era mocinha maior, eu fui cortando, né? Todo ano eu cortava um pouquinho para saber fazer a conta. Só que um dia minha casa pegou fogo e aquele pedaço de pau pegou fogo e nós começamos a rir ali, né? Sim. E essa senhorinha bem velhinha já, e ela ria, e a gente ria também. E aí a missionária falou assim para ela, ih, vovó, então você deve ter a idade de Noé. Aí brincou com ela, ela falou assim, Noé? Quem é Noé? Não sabia. Quando ela falou assim, quem é Noé? Eu levei um choque, assim. Ela nunca ouviu falar de Noé, né? Então, assim, qualquer criança hoje aqui no Brasil, igreja que você vai, sabe que Noé construiu uma arca. Né? Assim, tem histórias na Bíblia que são histórias de criança, que as crianças todas sabem. Crianças sabem quem foi Noé, quem foi Jonas, que foi engolido. Só que, assim, quando ela falou assim, quem é Noé? Só que ela falou tão espontânea que eu falei, meu Deus, ela, com a idade que ela tem, ela nunca ouviu falar nada da Bíblia. Ela não sabia nada. E ali, então, ela ouviu um pouco, né? E isso foi uma coisa que me marcou muito, porque, assim, muitas vezes a gente pensa que tem muito missionário lá fora. Isso foi uma coisa que eu vi em Moçambique, que foi onde eu passei a maior parte, né? Fazendo obra missionária em Moçambique, que foi o tempo que a gente mais passou, foi em Moçambique. E assim, eu presenciei assim, pessoas que não sabiam quem era Jesus. Eu lembro que um dia meu esposo deu carona para um rapaz e ele falou assim, olha, Jesus mandou eu te socorrer. E ele entrou no carro. E tinham mais 2 obreiros dentro do carro, um pastor e um obreiro, junto com meu marido, né? Aí esse rapaz olhou assim para o obreiro e falou assim, Jesus mandou me socorrer. Quem que é Jesus? Quem é Jesus? Isso em Moçambique, né? Então, assim, disse que em Moçambique tem muito missionário. Mas a gente ouve dizer, né? Sim. Mas eu posso dizer para você, ainda tem muita gente precisando ouvir o evangelho naquele lugar, né? Muita gente. Então, assim, foram situações assim que mexeram comigo, né? De pensar assim, por mais que você pregue o evangelho, por mais que tenham missionários, ainda tem muita coisa para se fazer. Sim. Então nós não podemos parar. Não podemos parar, Sim. né? Mas assim, retomando um pouquinho, como que foi pisar no campo missionário pela primeira vez?
Porque, assim, uma coisa é a gente aqui interceder e orar, outra coisa é ir lá, né? Eu tive Guiné-Bissau, eu fiquei assim, nossa, uau! Mas tinha uns ratinhos que faziam os barulhos, eu falava, gente, no Brasil eles não fazem esse barulho. Então tem a questão de choque, às vezes. Tem, né? Como que foi pisar pela primeira vez? Olha, pode parecer estranho, né? Talvez para quem está assistindo e vai ver, né, esse podcast, mas assim, para mim foi maravilhoso. Não, que bênção, né? Porque assim, era um sonho, um desejo do meu coração. E eu não tinha, né, até você citou uma coisa que é importante de se falar, né? Eu não tinha esse romance com a obra missionária. Eu sabia que não seria fácil, eu sabia que não era fácil. Mas eu acredito assim que quando uma pessoa, ela verdadeiramente, ela foi chamada pelo Espírito, bom, essa foi a minha experiência. Quando alguém realmente tem um chamado, ele não tem essa dificuldade. Ele faz tudo, ele passa tudo com tanto amor, com tanta... Né? Então, assim, a minha experiência foi assim. Quando eu cheguei, o primeiro lugar que nós fomos foi Guiné, e não fiquei muito tempo, mas o primeiro lugar onde eu pisei, né, para dizer assim, estou indo fazer obra missionária, foi em Guiné-Bissau. E eu lembro que a nossa viagem, nós morávamos numa ilha, então a gente tinha que pegar um barco para ir dessa ilha da cidade para a ilha. Então nós chegamos na cidade, fomos para a ilha, eu tenho a foto até hoje, né? Até seria legal se eu tivesse trazido essa foto para mostrar para vocês. Mas assim, meu marido encostado num carro que estava levando nossas malas, o carro caindo aos pedaços, literalmente, né? E a gente dava risada de tudo, assim. E aí a gente ria, eu tava assim, entenda, no bom sentido, eu tava me divertindo, porque eu tava muito feliz em estar ali. Sim. Eu olhava para aquele povo, eu amava aquele povo, eu tinha amor por eles, né? Eu queria assim, quando eu cheguei ali, eu queria assim, dizer para eles o quanto eu amava eles, o quanto eu tava feliz de estar ali, né? E aí eu lembro que nós encostamos assim, nós perdemos o barco. Nossa... Porque nós ficamos alguns dias organizando ali e nós tínhamos que ir para a ilha, mas não tinha barco, então nós fomos de canoa. Né? E aí fomos de canoa e nós levamos 7 horas para chegar, porque essa canoa ela teve que passar em 2 outras ilhas antes de chegar na ilha que a gente ia morar. Então, assim, eu tenho essas fotos, às vezes eu olho essas fotos, né? E assim, foi no ano de 2011, né? E aí a gente sentada assim no barco, naquela canoa, e tinha cabra, e tinha saco de xebém, que é uma sementinha que eles cultivam lá, que eles fazem caldo dela para colocar no arroz, enfim. E aí eu lembro que tinha esse saco, e eu sentei em cima de saco, meu marido sentou assim, segurando assim na canoa, porque não tinha onde ficar direito, e eles colocavam peixe seco assim, para secar ali, pegando sol, e vamos nós, essa canoa lotada. Tudo certo, né? E tava tudo bem, né? Embarcou na missão mesmo. Fomos embora. Então, assim, eu não tive nenhuma dificuldade de estar naquela canoa, no meio daquele povo, com cabra, com peixe seco, e vamos que vamos, entendeu? Então, assim, a minha experiência foi ótima. Foi ótima mesmo, assim, passamos muitas coisas. E uma coisa até que eu queria ressaltar, que eu me lembrei, né, que você vê até alguns missionários no campo reclamando do povo. Ah, mas esse povo é assim, esse povo isso, esse povo é aquilo. E assim, eu acho que não é por aí. Se Jesus leva você, você tem que entender aonde você está, o que você está fazendo, por que você foi, para que você está, por que você está respondendo aquele chamado. E eu digo para você, a gente responde um chamado, nada mais, assim, não tem nenhum outro sentido se não for para amar. Sim. Acho que esse é o ponto principal, que às vezes a pessoa tá amando muito a missão e o propósito e tá amando pouco a pessoa, né? As vidas, e as né? pessoas, às que vezes, são difíceis, né? elas vão ser difíceis, vai ter choque cultural. Às vezes a pessoa vai te enganar, né? Mas você não pode chegar querendo mudar tudo, né? Você não pode chegar querendo mudar a cultura de um povo. Abrasileirar eles, né? Não, de forma alguma. Mas assim, encontrar, né, sabedoria de Deus para trabalhar ali naquele meio, para estar com eles ali, né? Então, assim, tanto em Guiné-Bissau quanto em Moçambique, né? Que eu já tinha ido em Moçambique uma vez
Antes de ir para missões, eu fui a Moçambique e fiquei 30 dias e não queria ir embora nunca mais. Acabei não ficando naquela época, né? E voltei, acho que 6 anos depois. Eu fui a primeira vez, acho que 2002. Eu fui voltar só em 2011, 10, 11 anos depois. Um bom tempo, né? Foi em 2000 acho que foi isso mesmo, 2002 que eu fui, né? E voltei só muitos anos depois para morar, né? Então, assim, Moçambique já era uma paixão no meu coração, né? O povo moçambicano, eu já tinha conhecido eles, né? E já tinha amado aquele povo até por conhecer a história daquele povo, né? Que foi um povo que viveu 14 anos de guerra civil, né? E, inclusive agora Moçambique está novamente passando por um período muito complicado, né? Então, assim, eu já fui amando, eu já fui querendo estar ali. Isso já estava no meu coração, né? Esse período em Moçambique, aconteceu várias coisas, né? Teve pandemia, teve muita coisa, mas vocês encontraram alguém muito importante lá em Moçambique para integrar a família. Consegue contar um pouquinho como que foi essa história? Da Daniela? Viu? A Dani já falou, vai ser minha filha, foi um processo? Como é que foi? Foi um processo. Na verdade, assim, eu digo assim que Jesus escolheu a Dani, não foi eu. Foi Jesus que escolheu ela. Sim. Porque a Dani, ela fazia parte da Casa Meninas dos Olhos de Deus, né? Que por um bom tempo lá, não sei dizer agora quantos anos, antes de nós morarmos lá, já tinha a casa, né? Quando eu cheguei lá, a Casa dos Meninos dos Olhos de Deus já existia. Quem cuidava da casa era a Tereza. E foi uma bênção essa casa, né? E a Dani tinha perdido a mãe com 1 ano e meio para 2 anos de idade. Então ela era pequenininha. Então quando eu conheci a Dani, ela tinha ido porque a irmã da Dani, ela era braço direito na casa. E aí quando a mãe delas faleceu, elas são irmãs por parte de mãe. Quando a mãe faleceu, ela falou: eu quero trazer minha irmãzinha para morar aqui, porque, né, ela vai ficar, enfim, de um lado para outro, em casa de parentes, né? Então ela foi para casa das meninas. Então eu conheci a Dani, acho que ela tinha 3 aninhos para 4 aninhos, assim. E quando nós chegamos, ela era bem pequenininha, mas assim, eu nunca tinha pensado em adotar. Sim. E aí houve até uma época que a Tereza veio para o Brasil e eu fiquei cuidando da casa. Fiquei lá na casa e a Tereza veio, a gente ficou cuidando. E foi uns 20 dias. Meu Deus! Eu falei, esse chamado de meninos, ó, de Deus, eu não tenho. Mas foi uma bênção, foi muito jóia. Fiquei com aquelas meninas e a Dani ali, né? E se você me perguntar hoje, você lembra dela nessa época? Não, não lembro dela especificamente, né? Não pensava que eu ia adotar ela. E depois nós fomos embora de Moçambique, fomos para Namíbia, moramos na Namíbia, moramos na África do Sul um tempo. Na Namíbia eu fiquei quase 1 ano. E fomos para a África do Sul. Saímos até de Moçambique na altura, porque precisávamos de mantenedores. Não tínhamos mantenedores suficientes, né? Então a gente veio, ficou no Brasil 4 anos para trabalhar isso e voltamos. E quando a Dani veio morar com a gente, ela tinha 12 anos. Né? Até então a casa das meninas já tinha até fechado, não tinha mais. Ela morava com um outro pessoal da igreja. Sim. E aí a irmã dela que veio morar comigo, essa que trabalhava na casa meninas, né? A irmã dela veio morar comigo e me falou dela, tinha algumas preocupações e tal. E aí foi então que ela veio morar comigo. E morando comigo a gente sentiu no coração assim de adotar ela, né? De dar uma vida para ela que ela sonhava. Ela já sonhava em vir para o Brasil. Né? Eu tinha pensado em adotar até outra menina, que não era a Dani. Mas aí eu digo para ela, minha filha, Jesus te escolheu, porque você tinha esse sonho, né? Jesus te escolheu. Então deu certo, assim, as coisas foram acontecendo, ela já ficou na nossa casa, né? Então, assim... E ela é nossa filha. Tá aqui bem, assim... Tá bem. Moçambicana brasileira, né? E ela gosta do Brasil e o pessoal gosta muito dela, né? Sim, ela é maravilhosa. O pessoal gosta muito dela, é uma menina muito preciosa, muito preciosa. E para nós, assim, eu tinha o desejo de adotar. Eu já tinha no meu coração o desejo de adotar uma criança africana, né? E o que é muito bom, eu acredito que são os crentes, é a igreja que tem que adotar crianças, a igreja precisa, né?
Eu, há muitos anos atrás, eu tinha uma resistência com a adoção. Eu tinha visto algumas adoções que não tinham dado certo, né? Mas eu pensei, eu absorvi isso no meu coração. Gente, somos nós que temos que fazer. Nós é que temos que fazer a diferença na vida dessas crianças. E lá tem muita criança, meu Deus, que precisa de ajuda. Muita criança, muita criança. Eu me lembro de uma situação na Casa de Pão, que eu trabalhei com a Casa de Pão, né, lá em Moçambique. E eu lembro de uma criança um dia que era uma das nossas crianças da Casa de Pão, que estava passando mal, não estava bem, já tinha uns 3 dias que essa criança não estava bem, e levaram a criança então no hospital. Vamos levar essa criança para o hospital. E no fim das contas, sabe o que era? Falta de comida. Oh, meu Deus. Falta de comida. Então a criança não tinha comido, né? Essa criança não tinha comido. E uma outra situação que marcou muito, essa marcou muito, 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 assim, nós gravamos um clipe. E no dia da gravação do clipe, caiu uma chuva. Foi assim, é uma história para contar, não dá tempo de contar tudo aqui. Mas é uma história para contar. Nós gravamos um clipe, né, com aquela música Puia, é muito linda, né? Sim. No dia da gravação desse clipe, as crianças foram mais cedo. Elas foram mais cedo no caminhão, subiram todas no caminhão e foram com os pastores lá para o local que era longe, aonde um dia nós íamos gravar. E aí elas foram, e nós fomos mais tarde, porque tínhamos outras coisas para levar que não estavam prontas, enfim, aquelas organizações assim, né? E as crianças foram para ir ensaiando, para ir se organizando e tudo. Gravamos um clipe com as crianças da Casa de Pão e os irmãos desse vilarejo. E aí passou o dia, aí nós chegamos lá, pegamos uma chuva, a pessoa que nós tínhamos organizado porque teve um drone, né? A gente alugou um drone para gravar por cima e tudo. E aí, até quem quiser assistir o clipe, né? O clipe chama Os Céus Estão Cantando. É muito lindo. E aí, fomos debaixo de chuva e o pastor foi de moto na frente nos guiando. Menina, gente, vocês não têm ideia do que a gente passou para chegar nesse lugar. E aí pensamos até em desistir, sabe? Porque tava assim muita chuva. E nós íamos ligando, né, para a Tija, que era a minha companheirona lá, e a Tija, não, pastor, aqui não tá chovendo, pode vir e tá. Eu, a Tija, mas aqui. E a gente, na volta, até atolando o carro, enfim, situações. Desafios. Chegamos lá. E aí, esse moço do drone, ele pegou chuva. Era um indiano. Gente, coitado desse indiano. Ele veio num outro caminhão, com outros irmãos, né? E o Marco, que é um irmão de Minas, né, que ficou 1 ano de voluntário lá com a gente, e o Marco veio molhando, esse Marco arrumou o cabelo, arrumou tudo e molhou tudo. Nossa. E foi assim, uma história para contar. Passamos o dia, gravamos o clipe, foi muito gostoso, foi lindo. Quando nós estávamos chegando no local, inacreditável, quando nós estávamos chegando no local, a chuva parou. Assim, era um impedimento, né? Poucos metros para chegar. Tava tudo seco, foi sobrenatural. Enfim. Aí nós gravamos o clipe, foi tudo lindo e tal. E tínhamos que colocar as crianças no caminhão para entregá-las em casa e vir embora. E na volta, dá-lhe chuva. E aí choveu novamente e a estrada estava toda, né? E o caminhão onde estavam as crianças apagou. Porque ele passou numa poça d'água e o caminhão apagou. Essa é uma história que ficou para contar mesmo. E esse caminhão apagou. E aí, meu marido, o que meu marido fez? A gente lá na África, a gente sempre anda assim, né? Com uma corda, uma tira para puxar o outro carro. Então, meu marido ajudou muitas pessoas assim. Aí colocamos aquela corda no caminhão e as crianças começaram a cantar. Eu tenho vídeo, a coisa mais linda. Tenho vídeo, tenho foto desse dia. E eu tenho vídeo das crianças cantando. E assim, quando eu assisto esse vídeo, eu choro. Essas crianças estão cantando, e o meu marido teve que puxar o carro, tirar o caminhão do atoleiro e puxar o carro até a gente chegar na cidade, até na casa dos pastores, onde a gente ia entregar as crianças. Ok.
E aí eu falei, gente, esses meninos pegando chuva e não para de cantar. E esses meninos não paravam de cantar. E não paravam de cantar, essas crianças. E assim, que coisa mais linda. Meu Deus, é uma coisa assim que só você vivendo missões para você ter esse tipo de experiência. E a gente no carro vendo esses meninos cantar. Numa altura que nós paramos para arrumar a corda. Às vezes a corda soltava, eu tinha que colocar de novo. Aí a pastora, a Tígia veio e falou assim para mim, pastora, chegou na janela do carro, falou assim, pastora, você acredita que esses meninos estão até agora sem comer? Meu Deus. Eu falei para ela, o quê? Como assim? Porque assim, estava combinado eles chegarem, todo mundo comeu arroz, e almoçar e comer, porque eles chegaram mais cedo. E enfim, eles não comeram. Na minha cabeça, eles já tinham comido, porque a gente já organizava, deixava as coisas, né? Tudo assim, organizado, isso, aquilo, né? Só que nós chegamos já na hora de organizar toda a coisa para... E eles foram mais cedo, até para ter comunhão com as crianças do vilarejo, enfim. Eles estavam sem comer até aquela hora. E eles não paravam de cantar. Adorando. Eles estavam cantando felizes. Então isso é uma coisa que a gente não vê aqui. Sabe? A gente não vê aqui. Então aqui muitas vezes assim, a nossa vida é muito confortável, a nossa vida é muito boa. Então assim, eu acho que quem pelo menos entenda, gosta de missões, admira missões, ou oferta em missões, precisa ir lá. Precisa pisar lá. Porque quando você pisa lá, você tem experiências que você não vai ter aqui. Você, por mais que você veja foto, por mais que as pessoas vejam um vídeo, elas assistam um vídeo, quando ela está no meio do povo, ela vê coisas que você não vê numa fotografia. Né? Então, assim, meu marido foi num vilarejo que as mães estavam cozinhando manga verde para as crianças comerem, porque não tinham o que comer. Então isso ainda é muito verdade lá, isso ainda é muito real lá, muito real. Não é assim uma história para emocionar as pessoas, não é, gente, é verdade, é pé no chão. Existe isso sim na África, ainda tem muito. Né? Você vê assim, mulheres que andam quilômetros e quilômetros, elas saem 4h30, 5 da manhã para chegar 2 da tarde para trazer uma água num balde. E muitas vezes elas levam crianças pequenas. Né? Então, assim, isso ainda é muito verdade lá. E essa foi uma experiência que nós tivemos com essas crianças. Assim, e eram as crianças da Casa de Pão com quem eu trabalhava. Né? E na Casa de Pão a gente dava comida, a gente dava assistência, às vezes a família, né, ali as famílias, mas sempre tinha comida para as crianças, né, sempre tinha, a gente nutria as crianças ali na Casa de Pão, né, então assim, uma coisa que a gente sempre fez, sempre prezou. Então eu jamais imaginaria que diante de tudo aquilo que estava acontecendo, aquelas crianças não tinham comido, né, e estavam felizes e cantando, isso já era tarde da noite. E nós, por muito menos, deixamos de fazer, né? Sim. Nós, às vezes, numa chuva, a gente não vai para a igreja, a gente não vai, né? Nós, às vezes, assim, o Brasil está muito distraído, né? A gente está muito distraído com a internet, com o celular, com tanta coisa. E, às vezes, por muito menos, a gente nem ora. É verdade. Né? Nós estamos diante de uma noiva de Jesus hoje, de uma igreja que mal lê a Bíblia, né? Então, assim, missões é um lugar que mexe com a gente. Missões é um lugar que te ensina. Uma criança te ensina, né? Uma criança que morava ali do lado da minha casa me ensina. Um vizinho, né, com quem a gente morava ali. Então, assim, são muitas coisas, né, para a gente aprender. São muitas coisas que você vê, que você fica assim, Senhor, o que eu vou fazer? Sou eu, né? O que eu vou fazer? É muita coisa para ser feita. E a gente realmente, muitas vezes, eu me vi diante de situações assim, né? A gente às vezes acha que até é impotente, mas o Senhor vai nos dando força, né? Muito. O trabalho não para, né? Vocês estão trabalhando aqui agora. Tem gente que continua lá em Moçambique, tem Guiné-Bissau ainda. Eu acho que isso é muito importante também, o legado que vai continuando, né? Exatamente, exatamente. Assim,
Deus os trouxe de volta, né? Eu particularmente achava que eu nunca ia embora de Moçambique. Se eu assim, no mais longe dos meus pensamentos, eu imaginasse que eu ia sair de lá, eu dava um desespero dentro de mim, né? Já assim, era casa. Era minha casa, assim, era um povo que eu amava, né? Era um chamado, né? E nós saímos da África realmente por uma direção muito clara do Senhor, Sim. né? Então, assim, se não fosse isso, eu jamais sairia de lá. É aquilo que a gente tem que entender também, o tempo, né? Tem tempo para estar lá, tempo para estar aqui. Hoje, a gente teve um momento aqui na MCM que o pessoal, infelizmente, não vai poder participar, né? Porque foi algo ali no escritório, mas que a senhora falou muito sobre adoração, né? Eu vejo, pessoalmente, que talvez seja um encargo e um tempo da senhora nesse trabalho aqui, porque precisa, né? O Brasil precisa de adoradores, né? Exatamente, assim, aquela palavra que eu compartilhei, né? Compartilhei hoje de manhã, não vou falar aqui agora, mas realmente Deus tem falado muito comigo. Eu acredito que o meu chamado é esse. Missões e adoração, né? Foi o que Deus sempre falou comigo. Hoje, eu tenho intercedido por uma nação que é a Turquia, né? Ah, você quer ir para a Turquia? Não, Deus nunca falou comigo que eu vou, nem com meu esposo. Deus nunca deu uma palavra para nós assim, vocês vão. Mas é um encargo que o Senhor me deu. Falou, agora você vai interceder por essa nação. Então, as nações sempre vêm, né? Tá sempre presente. Né? Sempre presente. Então, não tem como, né? Então, assim, é uma nação específica hoje, por quem eu tenho orado muito e tenho orado muito pela Europa. Porque a Europa hoje está, assim, muito mais fria, muito mais distante do que a África, vamos dizer assim. Sim. Por quê? Porque na África as pessoas querem te ouvir. As pessoas, você chama, eles vão. Na África eles estão abertos, né? Sim. Então, assim, são muito poucos, assim, claro que existem alguns países da África extremamente fechados, né? Porque são islâmicos e muito realmente, assim, é proibido, né? Como a Somália, né, como a Eritreia e outros países que nós poderíamos dizer aqui. Então, são países extremamente fechados e é onde é proibido mesmo o evangelho. Mas, na sua maioria, a gente tem igrejas, nós conhecemos igrejas, você pode pregar o evangelho, você pode falar, mas hoje na Europa, eles não querem ouvir. Então, é diferente você estar num lugar onde você pode pregar o evangelho, onde você pode abrir uma Bíblia, onde você pode fazer um discipulado, pegar um violão, cantar com eles, que a gente faz muito, né? Porque o povo africano é um povo que ama música, ama dançar, é lindo o louvor deles, né? Eu amo. Então, ouço muito lá em casa, nunca deixei de ouvir, ouço muito, né, o louvor africano. Mas hoje na Europa, a Europa está completamente fechada. E eu queria aproveitar, né, hoje aqui para até falar sobre isso. Sim. Por muitos anos, a igreja até brincava, né? Ah, missionário na Inglaterra você quer ser, né? Mas para a África não quer ir. Por muito tempo, a gente brincou muito com isso, né? A gente criticou muito isso. E eu acho que nós precisamos agora começar a falar isso. Sim. Sabe? Nós precisamos falar sobre a Europa. Nós precisamos falar. Por quê? A igreja não foi. Porque hoje, se você falar assim, eu vou enviar um missionário para a Holanda, quem vai sustentar esse missionário? Sim. Entendeu? As igrejas não querem sustentar um missionário na Holanda. As igrejas não querem sustentar um missionário na Inglaterra ou na Espanha, ou entenda, não existem? Sim, existem alguns missionários nesse lugar. Mas a igreja hoje não tem esse interesse, porque a igreja tem essa visão de que o missionário está indo para um conforto. Mas, na verdade, o missionário está indo para um lugar muito mais difícil, né, do que a África. Porque hoje, se você entra
numa casa em Portugal, se você entra numa casa na Espanha, eles falam, eu não quero, a gente não quer. Eles falam na sua cara assim, não, a gente não quer, nós não queremos ouvir falar. Eles rejeitam, né? Na Alemanha é muito difícil. Eu estava conversando há pouco tempo com uma missionária, uma pessoa de lá, estava me contando assim, como que é difícil, como é difícil. As hoje, igrejas virando bares, né? Hoje, assim, eu poderia até falar mais coisas aqui que eu sei em relação à Europa. Nós precisamos começar a interceder pela Europa. Né? Porque, assim, hoje, se você fala de Jesus, nunca ninguém ouviu falar, não sabe quem é. É muito pior do que essas histórias que eu te contei na África. Né? Então, por muitos anos, a igreja desprezou isso. E hoje, o que aconteceu? Nós não fomos, mas os muçulmanos foram. Sim. Então, eles foram. Presentes lá. Né? E eles tomaram a Europa. Né? Pastor Valéria, você está exagerando. Não estou. Eles estão lá, muito presentes. E estão cada vez mais, estão crescendo cada vez mais. Né? E não apenas ali, mas nos Estados Unidos também. Que é um país onde muita gente sonha ir, muita gente quer ir, mas agora nessa briga do Hamas, toda essa situação que aconteceu, você viu quantas pessoas infiltradas ali apareceram. Estão cheios deles lá dentro. Então, assim, se a igreja não for, com certeza o Senhor vai cobrar isso de nós. É nossa responsabilidade, né? Então nós precisamos começar a pensar na Europa, na evangelização daquele povo, porque Jesus morreu por eles também. Sim, né? São todo povo, né? Língua e nação. E a Turquia, ela é conhecida, a Turquia é mais quando a Bíblia fala da Ásia Menor, eu estava olhando aqui o mapa, tá bem na Ásia, né? Sim. A Turquia é essa região da Ásia Menor, né? E eu tenho orado muito para aquele povo e amado aquele povo. Nunca fui lá. Pretendo ir, quem sabe esse ano, né? Se o Senhor me abrir essa porta. Sim. E tenho muita vontade de ir lá, sabe? Pisar aquela terra. Porque o Senhor colocou essa nação no meu coração. Nações sempre vai estar presente na nossa vida, né? A gente que ama, não tem como. Acho interessante a gente talvez até falar sobre isso, porque não é a mesma coisa do que pisar lá, mas conversar com alguém que esteve lá já tem uma coisa a mais, né? Daí a gente vai ter agora o 30º encontro profético em abril, 15 a 18 de abril, em que quem vir vai poder ter esses momentos com o missionário, né? Pode sentar ali, conversar, tomar um creme, né? Comer uma pamonha. Exatamente. Então, assim, enquanto profético é palavra, mas também é comunhão, né? E aí eu queria perguntar para a senhora que está aqui desde sempre, como que foi, assim, essa evolução do encontro profético? Como é que era lá atrás? E como é que agora vê o que se tornou, né? Porque é mais que um evento, né? Eu lembro do primeiro encontro profético, né? Do começo de tudo, né? E sempre, interessante, assim, sempre foi... Começou dentro de uma igreja, né? Começou dentro de uma igreja e na época eu estava até grávida, nessa época eu lembro. E assim, começou dentro da igreja, depois a gente foi para uma feira coberta, né? E da feira coberta veio para a Trindade. Mas uma coisa que eu posso dizer para você, sempre foi... eu não gosto muito da palavra evento, já usei essa palavra aqui, mas vou usar só para a gente explicar, né? Sempre foi um evento assim, onde a presença de Deus marcou. Sempre tem aquele momento, a gente sabe assim que agora começou o encontro profético. Agora começou. Então, assim, sempre tem um momento muito marcante. Isso sempre teve nos encontros proféticos, aquele sim de Deus. Mas, para o pessoal que está assistindo a gente, fica o convite para participar também, né? Dessa unção, desse chamado, dessa comunhão que a gente vai ter no encontro profético, né? Amém. Acesse o link aqui na descrição para você confirmar a sua presença. A pastora Valéria vai estar aqui com a gente, né? Amém. Em nome de Jesus, com se o Senhor certeza. permitir. Amém. E pedir para a senhora encerrar cantando para a gente essa canção Amém. tão abençoada, tão preciosa, né? Amém. Aleluia. Como rude aos pés de Boaz, uma noite inteira quero ficar
aos teus pés, como Ruth aos pés de Boaz, uma noite inteira quero ficar aos teus pés. Quero ficar como Ruth aos pés de Boaz, uma noite inteira. Quero ficar aos teus pés, como Ruth aos pés de Boaz, uma noite inteira. Quero ficar. Vou me preparar, me perfumar pra te encontrar na eira. Vou me preparar, me perfumar pra te encontrar na eira. Vou me preparar, me perfumar pra te encontrar na eira. Vou me preparar, me perfumar pra te encontrar na eira e permanecer, permanecer, permanecer ao teu lado e permanecer, permanecer, permanecer ao teu lado. Amém. Pastora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Amém, foi um prazer para mim, foi muito bom estar com você também, viu? Mesmo, né? A gente Conhecer um pouquinho, né, mais de perto. sim, trocar experiências, né? Sim. E agradecemos também você que assistiu até aqui. Não saia sem curtir o vídeo, assinar o canal, a gente tem novidade toda semana. Amém. Nós vemos você na próxima. Amém. E que essa unção de missões continue. Amém. Essa unção de adoração, ela nos pegue de um jeito que leva a gente mais longe, cada vez mais longe. Até os confins da terra. Amém. Amém. Amém.